A paz do Senhor Jesus, quem vos fala é o evangelista Marcelo Miranda, falando aqui da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado pela sua presença em nosso canal EBD Deus abençoe cada um. Nosso objetivo no canal é falarmos a respeito das lições da revista editora Betel. E esse trimestre, que vai de janeiro a março, estaremos então estudando o livro de Ezequiel. Estaremos então, a cada semana, postando um vídeo a respeito desse assunto. Já fizemos uma introdução no vídeo posterior e hoje estaremos falando a respeito da lição 1, que tem como título a chamada do profeta Ezequiel. Então eu trouxe algumas anotações aqui, vamos tentar fazer assim um subsídio, uma pré-aula, de maneira bem sucinta. Então fiz algumas anotações aqui, a gente vai estar assim interagindo a respeito de cada item aqui, né? Então a primeira anotação que nós fizemos aqui é o lugar da terra natal. Ezequiel foi levado cativo e, estando em Babilônia, Deus faz a chamada através daquela visão do capítulo 1, e Deus fala para ele: fale o que eu tenho para você falar, quer ouça, quer não ouça. Então a gente estava até comentando no grupo que o coração de dura cerviz do povo já era predisposto a não ouvir Ezequiel, e Deus sabia disso. Então Deus fala para Ezequiel: mesmo que eles não te ouçam, mas pregue a palavra. É interessante que Deus não traz confusão e Deus não se contradiz, né? Nós temos aqui, no contexto histórico, como falamos no vídeo anterior, o profeta Jeremias lá em Jerusalém pregando a mesma mensagem de Ezequiel a respeito do juízo, do que eles estavam passando, que era o cativeiro, que era um reflexo da sua dura cerviz por não acreditar na palavra do Senhor, por não só acreditar, mas seguir a Deus como nação diferenciada, separada só para servir a Deus, mas se misturaram em prostituição com outros ídolos. E Deus vem avisando desde lá de trás com outros profetas, e o povo resolveu desobedecer, né? Então, temos aqui o quadro de Daniel, né, que estava dentro do palácio, que era contemporâneo, né? Isaías, Daniel, Jeremias, Ezequiel. Daniel, dentro do palácio, aparentemente numa situação bem, digamos assim, vamos colocar Jeremias primeiro. Jeremias poderia parecer que estava numa situação melhor dentre esses três: Jeremias, Ezequiel e Daniel. Por quê? Porque o título aqui, no tópico 1, no ponto 1 do tópico 1, vai dizer o lugar da terra natal. Então Jeremias está na terra natal, Jeremias está em Jerusalém. Então parece mais confortável a Jeremias, a primeira, entre aspas, né? A primeira visão, porque ele está na terra natal. Ezequiel está fora, Ezequiel está na Babilônia, Ezequiel está numa situação adversa. Mas não. Jeremias estava arrasado porque na sua terra natal ele viu o templo violado, os tesouros do templo violado, tudo violado. Então, partindo desse pressuposto, o que diremos? Que Ezequiel está numa situação mais adversa? Claro que não. Ezequiel também está numa situação em que ele está fora da sua terra natal, mas ele sabe que lá na terra natal o templo está destruído, né? Foi invadido, os tesouros tomado, enfim, as riquezas, o povo, todo ali em cativo. Então o que ocorre? Na realidade, ele também está numa situação complicada e
Deus ainda, na chamada, ainda fala assim, fale, quer ouçam ou quer não ouçam. Em outras palavras, eu falo assim, eles não vão te ouvir, você vai estar entre os espinhos e escorpiões, mas pregue o juízo que eu vou falar para você pregar. Bom, então seria que Daniel estaria numa condição melhor, porque apesar dele estar fora da terra natal, ele está dentro do palácio, onde há riqueza, onde há entre aspas, um certo benefício para ele. Não, ele também estava arrasado, porque ele servia a Deus na sua cidade, no seu tempo. Então, a situação dos três é muito ruim. E em foco aqui, a situação de Ezequiel é muito desconfortável, porque ele passando o juízo, em meio ao juízo, né, teria que pregar para um povo de dura serviço e não pregava coisa boa, dizer, Deus vai te abençoar, como alguns falsos profetas na época profetizavam em Jerusalém. Deus vai abençoar, Deus vai restaurar, Deus vai mudar o cativeiro. Não. Pelo contrário, Jeremias escreveu uma carta no capítulo 29 para o pessoal do cativo, dizendo, não vai ter sossego, não vai ter libertação agora, pode se acostumar, case, se dê em casamento, se acostume, trabalhe aí, arruma trabalho, porque esse juízo vai perdurar. Bom, seguindo aqui, Deus, ele faz algumas exigências ao profeta, né? A primeira exigência que Deus faz na chamada ao profeta Ezequiel é ponte de pé. É muito natural, nós, seres humanos, que em qualquer que seja a diversidade, especificamente em umas mais que a outra, a gente fica ferido emocionalmente, cai o nosso semblante, mas nós que temos que colocar Deus acima das nossas necessidades, da nossa vida, no nosso individual, nós temos que fazer Deus acima, principalmente quem tem uma chamada. É isso que Deus fala com Ezequiel. Ponte de pé, erga-te, levanta o teu ânimo e fale do que eu tenho que te falar, porque o juízo é iminente e não quero saber de você estar abatido, mas quero que você se levante e fale a respeito do que está acontecendo. Né? Outra exigência é falar sobre o objetivo da chamada. Qual é o objetivo da chamada? É de falar para aquele povo de dura serviço. Você pode ver isso em Ezequiel capítulo 2, versos 4 e 5, quando ele fala de um povo de semblante duro, de queixo caído, de alma esmigalhada por aquela situação de perda. Então Ezequiel tem a chamada para falar no meio de uma adversidade e falar a respeito de adversidade, né? O profeta do juízo precisa de duas coisas. Ele precisa de coragem e ousadia. Ele precisa de coragem para encarar um povo que está triste e predisposto a não escutar ele, né? E ele precisa ser ousado para fazê-lo, mesmo mediante a controvérsias, mediante a posição contrária, né? Ele também precisa testemunhar de que é um profeta, de que a palavra vem de Deus. Então ele precisa fazer o quê? Se alimentar da palavra. Aí vem a visão que Deus dá a ele a respeito do livro, né? Então ele precisa se alimentar da palavra, se enriquecer na presença de Deus, ou seja, buscar a Deus, estar atento à voz de Deus. Né? Ezequiel capítulo 3, verso 1, né? Então vai falar que ele agora precisa o quê? Sair e dar aquilo que ele recebeu. O que foi que ele recebeu? A palavra de Deus, esse livro, né? E aqui também, nas minhas anotações, a partir do ponto 2, ele vai fazer reparações aos filhos. Quem ama, repreende. Quem ama, disciplina e corrige. Por que Deus está fazendo isso? Deus está sendo um Deus tão mau. Será que para Ezequiel Deus era um Deus tão mau? Não, Deus vem avisando desde os profetas passados.
e eles não se arrependeram. Então, o cativeiro é um juízo necessário e que foi avisado por anos antecedente. Então, Deus está corrigindo os seus filhos. E você que é pai, você que é mãe, sabe que você corrige os seus filhos, você traz uma disciplina por amor, para que amanhã ele não venha errar. Então é uma forma de Deus estar usando Ezequiel e falando para o povo o seguinte: eu estou corrigindo vocês porque vocês não entenderam o que era para fazer ou não aceitaram as minhas ordenanças. Então toma ali o cativeiro para que amanhã vocês possam contar que ir na contramão de Deus, contar para os seus filhos, para as outras gerações futuras, que ir na contramão de Deus é exatamente um prejuízo tremendo e pode trazer sérias consequências. No tópico 2 da lição, nós vamos estar falando sobre o cativeiro e sua representação, que nós já até, de certa forma, introduzimos nesse ponto posterior que acabamos de falar. E quem e como Deus usa. A quem Deus usa e como Deus usa. Veja bem, Deus usou Jeremias, Deus usou Isaías, Deus usou Naum, Deus usou Abacuque, Deus usou Ezequiel, Deus usou Daniel em épocas diferentes. Aí são contemporâneos alguns, 2 grupos contemporâneos citados, mas uns Deus usou para trazer o anúncio do juízo que viria, e outros Deus usou já em pleno juízo, né? E é interessante que, por exemplo, Jeremias, Deus usou numa situação entre a cidade que estava totalmente, né, numa situação deplorável, para pessoas que estavam feridas. Ezequiel vai trazer essa mesma palavra, né, em consonância com o que Jeremias falou, em concordância com o que Jeremias falou. Ele vai falar essa mesma palavra, mas para o povo que foi para o cativeiro, né? E Daniel, Deus vai usar para ele, os seus amigos e aqueles mais selecionados que estavam no palácio se manter em comunhão com Deus, mesmo estando frente à Babilônia. O que isso quer dizer? Que nós estamos numa grande Babilônia, como eu falei no vídeo posterior, porém nós devemos nos guardar das leis do mundo. A Babilônia é o mundo que vivemos, os sistemas que vivemos, né? Quando a Bíblia fala o mundo jaz no maligno, ele está se referindo ao sistema mundano que nos leva a conviver com coisas que não tem, ela não bate com a palavra de Deus. Muitas das vezes ela é até contrária à palavra de Deus. E nós precisamos viver aqui para cumprir a chamada de Deus na nossa vida, porém sem nos contaminarmos com a iguaria dos reis. Isso foi o que Daniel procurou ali realizar junto com seus amigos em Babilônia, né? Ezequiel ao povo menos guardado no cativeiro. Jeremias ao povo mais debilitado ali, mais enfraquecido em Jerusalém. E Daniel, por sua vez, na Babilônia. No tópico 3, nós vamos estar aqui demonstrando cada profeta um agir de Deus. Deus usava falar com Ezequiel muito por meio de visões. Então Deus tem a sua forma de tratar, de usar os seus servos. Deus usa, por exemplo, o apóstolo João, Deus usou em visões fora da sua época, visões futuras. Deus deu essa visão a Daniel também, né? Mas, por exemplo, Ezequiel já foi usado também no capítulo 39, 31 e 39, ele fala de visões futuras também, mas muito mais, o ministério de Ezequiel muito mais usado para aquela situação eventual do cativeiro.
né? Então Deus tem a sua forma de usar os seus servos, e no caso profético também. E interessante que Ezequiel estava pronto, ele era da linhagem sacerdotal, estava pronto para ascender o sacerdócio levítico. Quando aconteceu a deportação, Deus não permitiu, porque Deus tinha uma chamada diferente com ele. Eu acredito que se não houvesse o cativeiro, ele poderia ter o ofício de sacerdote e também ter o ofício de profeta. Ou, de repente, não, de repente Deus poderia chamar ele apenas como ofício profético. Mas a verdade é que tem muitas coisas na obra de Deus para ser realizado, e aí cabe a Deus a chamada, não o que nós queremos. Às vezes a gente quer seguir por um caminho para que Deus nos use numa área, mas Deus tem outros projetos, outros propósitos para a nossa vida. Então Deus chama quem quer e usa da forma que lhe apraz. Daniel, por exemplo, já foi muito usado em sonhos, em revelações de sonhos, revelação de sonhos dos outros, né? E tudo mais. O livro, antecipadamente, que eu estou anotado aqui, hoje eu estou sem óculos, eu estou um pouquinho, eu esqueci os meus óculos, eu estou um pouquinho ruim para ler aqui as anotações. Mas vamos lá. Aqui no ponto 3.1, ele vai falar sobre uma sincronia dos profetas. Né? Os profetas de Deus falavam a mesma linguagem em lugares diferentes. Jeremias, referente a alguns falsos profetas, né? Ele dá esse alerta, como eu já até falei aqui no vídeo. Ele dá esse alerta no capítulo 29. É preciso cuidado, porque numa situação como do cativeiro, por exemplo, e transliterando para os nossos dias, né, ou transferindo, melhor dizendo, para os nossos dias, trazendo uma aplicabilidade, né, em nossos dias tem muita gente que é usada por Deus, mas tem muita gente no emocional, no querer e no ego, né? Muita gente que seu ego vê às vezes Deus usar alguém e quer ser usado também, né? E às vezes acaba usando Deus. E a gente não usa Deus, Deus é que nos usa, né? Quando Ele quer, da forma que Ele quer, se quiser, né? Ainda tem isso também, e se quiser, porque se Ele não quiser, Ele não usa. E muitas das vezes, via de regra, tem exceções, mas via de regra, Deus nos traz uma chamada em que nós vamos realizar o querer de Deus em uma chamada que não é aquela que realmente, poxa, eu queria era isso, mas Deus me chamou para isso. Né? Isso acontece muito. Nós precisamos ter cuidado, então, pessoas que têm uma chamada específica de Deus e querem atuar em outra área e forçam uma situação e desanda tudo. E acaba metendo os pés pelas mãos e às vezes até prejudica a obra de Deus. No caso do profeta, ele não é profeta de Deus, mas ele quer profetizar e ele vai dizer que Deus disse o que Deus não disse. É complicado demais. Então há uma veracidade, há uma confirmação ao chamado de Ezequiel. E essa é a nossa lição de hoje que nos fala a respeito disso, né? Nós estaremos semana que vem falando mais sobre o livro de Ezequiel na segunda lição. Quero te agradecer por estar conosco. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito, se inscreva hoje. E nós estamos com o objetivo de ampliar até o final do ano o nosso número de inscritos. Então participe conosco, dê a sua participação, comente, né, dê o seu like, e para a honra e glória do nome do Senhor. Lembrando que janeiro, agora no dia 6 de janeiro, estaremos com a nossa live. Tem alguns homens e mulheres de Deus convidados que são bênção e que vai trazer uma alusão maior à lição, não a essa lição de número 1, mas a lição de número 2. Tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe cada um e até semana que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.